Muito bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai escutar no nosso canal do Spotify ou mesmo assistir pelo nosso canal do YouTube, no replay. Tema de hoje: prazer não é luxo, é saúde emocional da mulher. Respira nisso. Vamos trazer bastante coisa sobre esse tema que é necessário. Eu sou Camila Lima do arroba eu sou Camila Lima underline. Sou mentora de mulheres, sou professora, sou terapeuta, instrutora de Theta Healing e junto à Fran nós temos alguns projetos digitais voltados para o público feminino, para o sagrado feminino, para o yoga também, por que não, né? O caminho do yoga e da purificação. Passo o bastão da fala para a Fran para ela se apresentar e aí a gente começar. Bom dia. É, é isso, sou a Fran, sou instrutora de yoga, sou estudante de Vedanta. Tento compartilhar um pouquinho do que eu ancoro na minha vida com vocês. E é isso que a gente vai fazer hoje. Trazer mais uma parte que a gente trabalhou bastante, trabalha sempre, né? A gente está sempre em construção, sempre amadurecendo. Antes de começar, eu e a Cá estávamos conversando e a gente estava falando isso. Nossa, como eu tô mais madura. E assim, a gente está o tempo inteiro mais madura, né? Porque a gente não para de se alimentar de conhecimento, de experiências que vão fazendo esse movimento com a gente. Então, estamos aqui sempre compartilhando um pouco daquilo que a gente aprende com vocês. É isso, e fica até o final, porque no final tem vivência maravilhosa aí com a Fran. Porque aqui a gente vive, a gente traz para consciência, primeiro a gente traz para consciência, depois a gente leva para vivência. A Isso gente aí. aprendeu, né, gente, já começando com pedrada, a fazer, a produzir, a resolver. Mas ninguém vai bater no seu ombro para dizer para você, não, sente, sente isso, recebe, descansa. E esse lugar, eu aprendi muito com a Fran, de esse lugar de acolhimento mesmo, né, das nossas emoções, do nosso sentir, da não repressão das nossas emoções, do deixar as emoções passar pela gente, da questão do descansar, né, que a gente falou muito no ano passado, mas a gente vai tocar aqui hoje sobre isso também. Então, é esse lugar, né, de feminino, feminino. Como sempre, a gente começa com uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque te dava prazer? Vou repetir. Quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque te dava prazer? Não porque era produtivo, não porque alguém precisava de você, não porque estava na sua lista de tarefa, mas simplesmente porque fazia bem para sua aula, para sua alma. É Aula. engraçado que ontem o Jota falou assim, não sei o que lá do filme do He-Man. Eu falei, não vou ver filme do He-Man, não serve pra nada. Ele, mas isso se chama entretenimento. Tipo assim, você pode só assistir e dar risada e lembrar da sua No. infância. Legal, gostei. Porque eu sempre quero estar me nutrindo, sabe? Isso também não tá certo, né? Tipo, aí eu É, falo, parece que eu tô perdendo tempo se eu não tô me nutrindo, aprendendo algo, desenvolvendo a minha cabeça para, tipo, desvendar um mistério. Assim eu gosto, porque eu tô utilizando a cabeça, né? Mas a gente não percebe, né? Aí quando ele falou isso, eu percebi. Eu tô negando um prazer. Eu tô negando uma diversão. é. Se permitir também, né? Ter esse tipo de É. prazer. Ontem eu me levei para almoçar. Ai, eu me levei para almoçar e fiquei lá comendo, escolhi o que eu queria. Fiquei lá, tava na correria, sabe? Mas me levei para almoçar e depois fui comprar umas coisas. Mas enfim, é,
Eu fiz esse movimento ontem por mim. Volta e meia eu faço isso, sabe? Às vezes, me levar para comer alguma coisa gostosa. Isso é algo que me dá prazer, né? Eu tive numa médica um dia e ela falou assim para mim: Qual é seu hobby? Aí eu falei, yoga. Ela, isso não é hobby, é exercício. Qual é seu hobby? Muay Thai. Isso não é hobby, é exercício. Qual é seu... Treinar. Isso não é hobby, é exercício. Aí eu parei, fiquei pensando, falei, caramba, acho que eu não tenho hobby. Meu hobby virou meu trabalho. E aí, né? Tem que Pense separar. sobre isso. O que é que você faz, né? Porque, não porque precisa, mas porque te dá prazer. Então pensem sobre isso. Cozinhar é um hobby, mas deixou de ser, né? Porque tem que cozinhar todo dia para alimentar as pessoas. Mas eu gosto de cozinhar. Enfim, então vamos lá. Construindo os fatos. Prazer. Prazer também é a capacidade de sentir alegria, presença, leveza, satisfação e conexão consigo mesmo. Porque muitas vezes a gente aprendeu a ser forte, aprendeu a trabalhar, cuidar, resolver, a sustentar. Mas a gente não aprendeu a sentir, a gente não aprendeu a dar nome às emoções, a gente não se permite descansar sem culpa, principalmente nesses dias onde parece que está todo mundo se observando através da internet, né? Então a gente nunca chega nesse lugar de também experienciar o prazer como uma necessidade emocional, como parte da vida. Fran, eu queria muito que você falasse sobre. Eu gosto muito quando você fala do, do prazer, do ponto de É, vista o do yoga. prazer, não sei nem se é do yoga ou se é do Kundalini, mas o prazer é, eu não sei se é o que você está esperando, enfim, mas eu vou falar o que está na minha cabeça, né? Mas o prazer, ele também é uma sensação que a gente precisa saber e definir, né? Assim como a tristeza, né? Você sabe que você está tendo prazer, você sabe que você está triste, você sabe que você está ansioso, você sabe que você está, né? Ele faz parte ali desses sentimentos, né? E o prazer, ele está muito relacionado com o nosso segundo chakra, né? Que é ali aonde tem o útero, é onde tem a bexiga, é onde tem os rins. É, ou seja, também está ligado com as águas, né? Tá com o fluir, tá com o movimento, né? Também está bem ligado. Então, muitas vezes, fazer dança, né? Estimula muito o prazer, soltar o quadril, né? A prática de yoga mesmo, porque a gente está sempre fazendo abertura de quadril, trabalhando esse movimento, a gente está ali estimulando também. Mas o prazer, quando a gente, né, fala, por exemplo, que eu tô sem prazer, não tô, é, entendendo aonde ele tá hoje, né? Tipo, tudo que eu faço não tá sem vida, tá sem cor. A gente tem que pensar que ele vem, da motivação de viver, né? Da vontade de viver. É ali que ele nasce, né? Tanto que, se a gente for parar para pensar, quando uma vida é gerada, ela vem de um gozo, né? Que também é uma expressão do prazer. Então, começa ali. A vida começa no prazer. Então, é muito importante que a gente entenda que faz parte da vida o prazer. A vida começa com o prazer. E esse prazer precisa ser vivido. Então, quando eu tô sem encontrar isso, né, na minha vida, na minha rotina, em mim mesma, no meu sentir, é importante eu olhar para coisas, é, o, o- aquilo que como é que tá a sua motivação para acordar, né? Tipo assim, tipo, ai, hoje eu vou acordar, eu vou dar aula de yoga. Então, assim, isso vem, traz em mim um negócio, assim, porque eu tenho uma razão. Ai, eu vou acordar, vou cuidar da minha filha bonitinha, não sei o que lá. Sabe? Então, assim,
por que que você está acordando, né? Por que que tem que você ama na vida? O que que você gosta? Ah, eu vou acordar porque é primavera, tá cheio de flor pra eu ver. Gente, eu amo ver flor. Eu amo cor. Então, tipo, o meu hobby na primavera, que muda nas estações do tempo aqui, porque no inverno não dá, é ficar no quintal vendo e escutando os passarinhos. É tipo, é uma coisa assim, para mim é incrível. Tão simples, né? Tão simples, exatamente. E esse também é um outro termômetro para a gente observar o prazer, né? Porque se as coisas mais bonitas da vida, que é o canto de um passarinho, não te faz o seu coração sorrir, não te gera nada, então precisa haver, né, aquela pergunta básica, né? O que me move, o que que me motiva a viver, né? É daí que vem a construção do prazer, da libido, né? Vem tudo a partir disso. Então, se eu tô com a libido, por exemplo, baixa, como é que estão as áreas da minha vida, né? O que que eu tô fazendo? Eu tô entendendo por que que eu tô nesse trabalho? Eu tô entendendo por que que eu tô nesse relacionamento? O que que tá acontecendo? É muito importante a gente sempre estar se observando, né? O prazer, ele é um termômetro perfeito, porque ele precisa estar na vida. Porque a vida já é tão difícil, né? Sim. A vida já tem os seus desafios que a gente precisa ter o prazer e a alegria para que a gente consiga sustentar o processo, né? Então, não é preciso finalizar esse processo para eu sentir o prazer. Muito pelo contrário, o prazer é uma base, né? É um pilar de sustentação do processo. Eu Processo acho de que ver é esse amadurecer. lugar que é importante, né? Porque eu fiquei lembrando muito da parábola da formiguinha e da cigarra, né? Acho que é da formiga e da cigarra mesmo, que uma só trabalha e a outra só curte a vida. E, e a cigarra fala: vem curtir. E a formiga fala: não, eu vou trabalhar. E vem o inverno e a cigarra fica desprotegida, né? E a formiguinha tá lá, toda no seu reino, cheia de conforto durante o inverno. E mas hoje aqui nem é o ponto da gente trazer também do prazer em excesso, porque às vezes a gente se perde, né? Na busca incessante pelo prazer, pela dopamina, né? E a gente deixa a obrigação de lado. Mas acho que o ponto aqui hoje é E vira vício, e vira vira vício, né? vício. O ponto aqui hoje é talvez essa frase que vem agora. Primeiro a obrigação, mas a gente sempre vai ter obrigação. Qual é o momento que eu não vou ter uma obrigação? Que eu vou me permitir sentir prazer ou simplesmente fazer um nada, né? Isso eu posso dizer que eu comecei a prestar bastante atenção no ano passado e no momento que eu estava com os meus filhos, eu estar experienciando a vida com eles, num piquenique, num fazer nada, né? Teve uma vez que eu estava até deitada numa mesa no chão. Eu até contei isso aqui. E o cara passou, nossa, que vida boa, né? A gente deitado no chão no parque. Era tipo 3, 4 horas da tarde. Tinha acabado de fazer um piquenique. Aquilo me bateu de um lugar porque minha mãe sempre falava, né? Quando ela chegava e a gente estava deitada, ela, nó, que vidão, hein? Como se fosse, né, ruim estar ali descansando. E eu trabalhei muito esse lugar de poder também desfrutar, porque às vezes a gente trabalha tanto e a obrigação sempre vai vir. Mas em que momento que eu estou desfrutando? Em que momento que eu estou apreciando tudo que eu estou construindo? E nada melhor, né, do que um animalzinho. A Camille trouxe aqui que o caso dela passear com os animais. A Fran trouxe aqui a questão da natureza, né? Que também colocou aí os passarinhos cantando. E eu vou falar dos meus filhos, né? Que leva a gente para esse lugar de que são pequenos ainda, né? Para esse lugar de apreciação de coisas que às vezes passariam Fofas, desapercebidas na vida da gente. É cada coisas coisa, fofas. mãe, olha isso. Leva Então, presente. as crianças fazem isso com a gente, né? Os ambientes infantis, muitas vezes, né? Os parques.
permitem, né, que a gente faça isso. Então, quando eu vou levar eles para aula de música, por exemplo, tem várias mães, a gente precisa ficar esperando. Então, a gente senta na natureza, algumas delas ficam fazendo crochê e a gente fica ali só conversando. Às vezes tem uma comidinha. Isso é tão prazeroso, é tão gostoso, né? Nem sempre eu me permito, às vezes eu fico no celular, mas é um lugar da gente se permitir, né? E a gente tem muito, né? Essa autocobrança de precisar ser forte, de precisar dar conta da casa, dos filhos, do relacionamento e do trabalho. Mas que horas que eu vou sentir prazer, né? Qual que é o É, e, momento? e de repente o não permitir tá lá na infância, né? Uma criança que não brincou, que não, enfim, às vezes tem esse, como é que é? Abordagem, né? Mais terapêutica de ir lá na criança, né? E olhar as coisas como uma criança, né? A criança fica impressionada quando vê um passarinho, né? Fica, ai, olha o passarinho. Então é tipo, mais ou menos isso. É ir lá na criança e trazer ela junto com você. Ó, se não brincou, vem brincar agora, né? A criança tá aí ainda. Ontem eu atendi uma moça que a gente voltou pro útero, né? E durante uma sessão de teta, e a mãe dela ficou muito assustada porque engravidou, né, dela, então a gente acessou essa memória uterina. E dentro dessa memória uterina, desse medo dessa mãe de gestar, né, mais um filho, porque eram muitos, a gente também acessou o medo da criança dela de morar numa casa muito apertada, de não ter espaço. E aí a sensação que ela estava carregando hoje na vida é: eu não tenho espaço para crescer. E o movimento que foi feito ali, né, foi de resgatar essa criança que estava ali com medo de crescer ou achando que aquilo era o que tinha, que não podia ser diferente. Então foi um movimento de voltar para aquela criança e mostrar para ela que ela pode sonhar. Apesar dessa memória, ela pode sonhar, porque é a criança que sonha, né? É a criança que leva a gente para esses estados, muitas vezes, de êxtase, de alegria, de presença, de leveza, de satisfação. A criança faz isso com a gente. E todo mundo tem uma criança dentro, né? Eu agora trabalhando com criança, meu Deus do céu. É tanto amor, é tanta presença que eu recebo, é tanto desenho, é tanto abraço, é tão gostoso. Isso me faz sentir viva, né? Me faz sentir importante, me faz sentir. Ai, nem sei, eu fico até emocionada. Contato com criança é muito especial, né? Uhum. Existe uma pergunta importante: quem cuida da mulher que está cuidando de tudo? Porque existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. Muitas mulheres estão funcionando, mas não estão se sentindo vivas. Fran, quero muito que você fale. Eu tô aqui, ó, viajando na batatinha. É, é isso. A gente foi configurado. Configurado, adorei. A gente foi configurado para doar, né? Para servir, para Pra e não fora, tem né? nada de errado, gente. A gente está aqui nesse mundo para servir mesmo, né? Com o nosso trabalho, com o nosso amor, com o nosso coração. Tá tudo certo, desde que as coisas estejam feitas no lugar certo, né? Assim, eu sempre falo, esses dias uma amiga pediu uma oração para uma coisa, mas pensando em outra coisa. Eu falei, ó, se você vai fazer oração, você tem que pensar no motivo certo. Daí a oração vai funcionar, né? Você não pode desviar né? Tipo, você precisa ser sincera, honestidade ali, né, no negócio.
E eu falei assim, as outras amigas pegaram mal. Falava, ai, coitada. Falei, gente, eu tô levando o conhecimento que eu tenho sobre isso, né? E então, gente, dentro de um lugar certo, nesse caso, significa o quê? Se cuidar, receber o cuidado que você vai dar para os outros, se alimentar antes de alimentar, colocar a máscara no avião antes de salvar a criança, tudo isso que a gente sabe, né? Mas que a gente se perde facilmente, né? A cada lua que muda, a cada eclipse, não sei o que lá, já pronto, esqueci tudo. Vamos ter que relembrar. Por isso que a gente vem aqui sempre martelar, né? Então, é, é isso. O cuidar, ele vem embutido, né? O cuidar no lugar certo vem embutido o autocuidado, né? O servir vem embutido o autosserviço, né? O perdoar vem embutido o auto-perdão. É. E tudo isso, né? A gente tem que pensar no espelho, né? O próprio espelho, essa ideia de espelho, precisa refletir na gente, né? Aquilo que a gente está levando, aquilo que a gente está fazendo. Assim é viver, e não é sobreviver. É, é esse lugar, né? Essa moça me trouxe ontem, ela falou assim, parece que eu tô sobrevivendo. E quando a gente tá na sobrevivência, a gente tá sem opção. A gente tá no Sabe que medo, a gente tá no sistema, no parasimpático, simpático, simpático. A gente está em estado de alerta o tempo todo. alerta. E aí a gente não consegue viver esses pequenos prazeres da vida. Porque para viver esses prazeres, a gente precisa estar muito presente, consciente. E se a gente está no modo de E conectada sobrevivência, com você. e se a gente está no modo de sobrevivência, né? O que que acontece? A gente não consegue. A gente está no medo, né? E é muito desafiador esse lugar. E é onde a sociedade nos coloca o tempo todo. Os jornais, as coisas, as conversas, né? Assim, as É, notícias, a própria internet, né? Coloca a gente nesse lugar aí de baixa estima, né? As redes sociais, como se todo mundo tivesse uma vida maravilhosa e só eu que não, como se ninguém tivesse problema, como se, né? Ostentação, enfim. E é necessário um trabalho interno de autoconhecimento. Uma das coisas que me, me me faz pensar muito é o seguinte, o quanto que a gente está seguindo a manada, né? Seguindo a boiada, fazendo várias coisas que não são pra gente. E como que eu descubro o que é pra gente? É quando eu sinto essa sensação de estar viva. É quando eu sinto essa sensação de ter realmente prazer, porque muitas vezes a gente foi colocado a seguir um determinado caminho, né? Ai, tem que fazer isso, tem que casar, tem que fazer isso, tem que ter filho, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, e tem que ter uma carreira ou tem que fazer isso, enfim, não sei o que que foi, o que que sonharam para você. Mas na verdade, depois de um certo tempo, a gente precisa entender qual é o meu sonho. E como que eu vou me conectar com esse sonho? Entendendo o que faz sentido para mim. E não que faz sentido para o outro. Porque muitas vezes, quando eu estou vivendo o sonho do outro, eu estou num estado que eu não estou alegre, eu não estou feliz. Falta algo, falta propósito, falta essa sensação de, nossa, que delícia que eu estou vivendo isso. Então é. começa a se perguntar realmente, será que você está vivendo ou será que você está sobrevivendo? Viver é diferente de estar vivo, né? Então, é importante, sim, a gente ter prazer. Óbvio, a gente tem as nossas obrigações, tem as coisas que precisam fazer, mas e no final? O que que é que você está fazendo para se nutrir no sentido de ter prazer mesmo? Às vezes não fazer nada. Às vezes só Sim. estar ali observando os passarinhos já é algo maravilhoso, né? Eu honestamente acho que mulheres juntas, com propósito, se curam muito nesse sentido de se abrir para isso, para viver e não sobreviver, de compartilhar, de entender que cada uma tá no seu troninho ali, sabe? Mas que a gente tá conectada. No retiro que eu fui,
Ele falou assim que a Ayurveda acredita que a saúde é comunitária, ela não é individual. E aí eu fui no aniversário e encontrei uma moça da Argélia. Ela é muçulmana da Argélia. E ela tem artrite reumatoide, né? E aí ela falou assim: o que que você faz? Ah, eu falei, eu faço yoga, cuido da minha alimentação com a Ayurveda, né? Comecei a falar. E o marido dela logo me falou: mas isso aí não é suficiente para todo mundo, não. E aí eu parei por alguns segundos, né? E aí eu falei: você já identificou o sentimento que te levou a essa doença? E ela, olha, um médico me falou que é muita raiva. Aí eu falei assim: e é? Ela é. E aí, na hora, ela também estava no retiro. A gente lembrou, ela, cara, a saúde é comunitária. Quanta raiva as mulheres não carregam. Quanta raiva as mulheres não sentem por tudo que Reprime. já que foi reprimido, né? Então, assim, cara, para mim mulheres que se juntam, que se escutam, que entende que a Francine faz isso, a Camila faz aquilo, a Camille faz aquilo, e que cada um está no seu lugar, está ocupando o seu espaço, que não é uma competição, que tem espaço para todo mundo se sentar, não é dança da cadeira, que eu vou roubar a sua cadeira. E que embaixo dessas cadeiras estão as nossas raízes totalmente juntas, e que isso faz a saúde, a nossa saúde. Eu acho que aí que está o ponto, sabe? Isso é viver, sabe? É, isso é respeitar uma história, respeitar um ser, enfim, é, é isso que me veio aqui agora. Nossa, me tocou profundamente isso. Profundamente. Quanta raiva a gente carrega, né? Quanta dor a gente carrega, que nem começou na E tá aqui gente. das nossas ancestrais, né? Não é É, só o que a gente vive, o que a gente vê, os abusos que a gente vê, não. Tá aqui pulsando. Eu faço, né? Toda quarta-feira tem o envio de Amor à Terra, que os terapeutas multidimensionais se juntam, tem em torno de 200 e a gente faz cura. E, e eu me vi enviando cura para uma mulher que sofria abuso. E, cara, a sensação que eu tava tendo é que eu tava enviando a cura pra mim. Era um negócio tão louco. A mulher, ela tava, tipo assim, espancada num túnel. E eu sentia que eu tava enviando pra mim. Aquilo me trouxe uma euforia, assim, cara, eu sou ela. a saúde é coletiva, você acabou de falar, A né? saúde é coletiva. Gente, olha, de arrepiar. É, é de arrepiar o quanto que a gente está interconectada, né? O tanto que a gente está e que a gente tem essa capacidade de cura. Eu me tornei bastante amiga de algumas mentoradas minhas, né? E a gente tem os nossos retiros, mas esse final de semana a gente vai se encontrar simplesmente para poder ter um momento de prazer. A gente vai comer uma comidinha gostosa, a gente vai falar abobrinha, né? E eu falei com elas, é importante a gente fazer esse movimento. É importante a gente fazer algo pela gente que não esteja completamente ligado a, como você disse, né, Fran, a autonutrição, no sentido de estar sempre aprendendo algo. Não, simplesmente para relaxar. E eu falei, é importante, da mesma forma que a gente se encontra para se curar, é importante também a gente se curar, a gente se encontrar para poder ter prazer, para poder viver a vida, para poder sentir alegria por estar viva. E eu não estava entendendo de onde vinha esse desejo, né, essa vontade, e por que que eu estava as conduzindo para esse lugar. Mas agora eu entendo, para mim tá claro, né? É importante. O prazer não pode ficar em último lugar, ele também faz parte.
Então, e a gente não pode esperar o momento certo para se escolher. A gente precisa encontrar tempo, assim como o autocuidado. A gente precisa encontrar tempo e sair desse lugar de quando eu tiver mais dinheiro, quando meus filhos crescerem, quando eu terminar isso, quando as coisas se acalmarem. Gente, a vida está acontecendo. Pode ser que você nem esteja aqui amanhã. E isso de um lugar de quem perdeu o pai, assim, totalmente de repente. E isso me despertou uma urgência de viver e uma urgência de deixar um legado também, sabe? Porque amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui. E aí? O que que tá ficando? Eu falo isso para os meus filhos. O que que você tá deixando na Terra? Porque a gente vai embora. E aí? Né? Então a gente precisa aproveitar o tempo enquanto a gente está aqui. Mas aproveitar não é só para construir, é também para aproveitar. É para aproveitar. Silêncio. Aprender com a terra. É. A gente vai se curando ao vivo, né? Não é quem sabe faz Ai! ao vivo, é quem se cura, cura ao vivo. Então não perca, mulher, a espontaneidade, a leveza, a criatividade, a alegria, O humor. o humor, né? Vamos assistir He-Man? Vamos assistir He-Man. É, a gente não foi feita só para produzir, a gente foi feita também para sentir, sentir beleza, sentir presença, sentir prazer, sentir conexão, sem sentir culpa, né? E quando a gente está no automático, o corpo começa a pedir atenção, e aí a gente pode entrar num lugar de cansaço, de irritação, de ansiedade, de falta de entusiasmo pela vida. E às vezes o que está faltando é nutrição mesmo, emocional, é sentir prazer, é se cuidar, é se amar, é dar para você aquilo que você dá para o outro o tempo todo, né? E aí fica a pergunta: o que que você faz para se sentir viva? Não por obrigação, não porque esperam de você, mas aquilo que desperta a sua energia. Porque quando uma mulher perde o contato com o prazer, ela também começa a perder o contato com partes importantes da sua essência. Dicas práticas. Faço uma lista de pequenos prazeres. Eu falei aqui que eu já me levei para almoçar. A Fran falou sobre os passarinhos, né? A gente já falou de estar em contato com criança, de estar ali simplesmente na presença. Então anota as coisas simples, né, que te dão prazer, que te fazem sentir bem. Pare de exigir que o prazer seja merecido. Você não precisa terminar tudo para descansar, descansar. Escuta seu corpo. Pergunte ao seu corpo diariamente: do que eu preciso hoje? Reserve um momento da semana só para você. Um encontro consigo mesmo. Quer Isso vem muito, acrescentar algo? isso vem muito da criança, né? Se você comer tudo, Muito, você vai ganhar o docinho. muito, Se muito. você tirar 10 da prova, a gente A vai passear no condição. zoológico. É, Mas ai, gente, coitado, os pais, né, estão ali fazendo de tudo para tentar é, fazer o melhor pelaquela criança, né? é. Mas é isso, a gente cresce nesse, nessas mesmas, a gente continua vivendo essas mesmas ações que foram do passado. E tá tudo bem, estamos aqui para abrir os olhos, ver além, né? Ver além da ilusão e seguir. Isso que é a beleza da vida mesmo. Então é isso aí. E Talvez aí, você. cá, um dia eu quero que a gente dê uma aula sobre sadhana, que são as práticas. De repente, em algum tema vai caber, mas que são as práticas. Por exemplo, eu dei o exemplo esses dias que eu tava ruim da sacroiliaca. Sacroiliaca é no segundo chakra é o prazer, é tudo. Aí eu fiz o Inspira Mulher. Isso é o sadhana. É o que eu preciso fazer para determinada coisa, né? Tipo, eu quero emagrecer, então qual vai ser seu sadhana? Vai ser diferente, né? Então, para a gente explorar mais isso, para que isso é muito autoconhecimento, né? Porque tem muita gente correndo e não é o que a pessoa precisa
para sem a vida direção, naquele né? momento. É, exatamente. Legal. A gente É um pode tema sim legal. falar sobre isso. Talvez você tenha passado anos aprendendo a ser forte, mas agora seja o momento de aprender a ser gentil consigo mesmo. Isso o yoga traz muito, né? Tem uma aula da Fran na comunidade, inclusive do autocuidado, que é seja gentil consigo mesma. Qual que é o nome disso, Fran? Ser gentil, É, eu acho que não tá no. não, mas o nome em sânscrito não tem um nome? Não, eu acho que não tá nos yamas e niyamas. Não? Não, Achei que tivesse. Prazer não não. é luxo, não é prêmio, não é egoísmo, é uma forma de autocuidado. E uma mulher que se permite sentir não está se afastando das suas responsabilidades, está voltando-se para si. E o retorno para si mesma, eu vou deixar a Fran falar. Alecrim! Aham, trazer alegria, né? Se conectem com Alecrim, minha gente, esse mês que Camila já foi lá, já olhou nos astros, ó, tá vendo? Só de falar Alecrim, A gente já fica alegre. É a prazer já da fica criança. leve. A criança lá limpa É, traumas da infância. Traz vontade de mudar. Ah exatamente. lá, ajuda a acessar a leveza da criança. É. E, consequentemente, afastar a tristeza e depressão, né? Então, É, o Alecrim está realizado com sonhos, tudo isso que a gente falou hoje, né? De já tá no entrar em campo. contato com isso, já está no campo. Entrar em contato com os sonhos, né? Então, como é que funciona isso? Eu e a Ká, a gente acredita muito na cura ancestral. A cura ancestral vem da água, do vapor, da erva, né? Então, por isso a vaporização com a meditação. A meditação, ela sempre vai ser algo moderno, né? Ela nunca vai cair de moda. Ela nunca vai entrar em desuso, né? Desde o tempo, né? Na verdade, a gente fala de Jesus, né? Que Jesus meditou, mas agora que eu tô tendo contato com o Vedanta, eu sei que, né, o Vedanta é a escritura mais, os Vedas são as escrituras mais antigas e a meditação já estava lá, né? Então, o yoga, que também vem dos Vedas, E o enfim, Kundalini, não se e o esqueça do Kundalini. retorno ao prazer, né? Do retorno ao prazer, exatamente. Então, são os passos aí da nossa purificação. O PPU, que a gente chama, Programa para Purificação Uterina, e ele se passa em 10 dias, sendo que todos os dias tem vaporização, meditação e yoga, e só no último, que é vaporização, meditação e Kunda Healing, é uma sessão comigo, é, onde a gente traz de volta, né, esse prazer, essa motivação, essa vontade de viver. Despertando a energia sexual lá no segundo chakra e limpando os chakras também para que ela possa, né, circular ali enfim. Porque se a gente está com bloqueio em outro chakra também, né, a gente não adianta porque aí bloqueia outras As partes. A nadis, gente né? sabe que tudo é uma coisa só que precisa funcionar, né? Então, é isso, gente. Dia 29/6, próxima lua cheia, para que a Lua gente cheia em Caprica, Capricórnio. esteja ali em ebulição, né? Transbordando, porque quando a gente está transbordando é mais fácil da gente identificar, é mais fácil da gente soltar, né? Muita água, né? Aí tem que deixar isso fluir. É, inclusive estamos em uma lua cheia agora, né? É a segunda lua Estamos cheia do mês. bem forte É, essa. bem forte, bastante. A de Fran, Caprica é o quê? Agora é de Sagitário, né? essa é Capricórnio, celebrar o progresso com sabedoria, reconhecer nossos esforços, revisar metas, ajustar rotas com clareza. Se- Ah, bem alecrim. Não, e você falou aí sobre o que eu preciso fazer, como que chama isso? Sadhana. Sadhana. É, tá vendo? Ó, tô ligada, sem saber. Tô É. conectada. E olha que interessante, é também o momento de nos permitir descansar e cuidar do nosso bem-estar. Tudo que a gente fala aqui, disciplina e cuidado caminham lado a lado, honramos cada conquista e preparamos o terreno para os próximos passos.
Que esse seja o tempo de Bem avançar yoga. rumo à nossa realização. Bem yoga, Abhyasa, sadhana. Né? É isso. Então vem com a gente. E 29/6, não deixa para fazer a sua inscrição. E o programa, né? Você pode dividir, né? Pagar de várias vezes aí pela plataforma do Kai Wi-Fi. É isso. Fran, com você agora. Eu Simbora. vou pedir uma licencinha para eu ir ao toalete, mas tá com você. Oui, madame. Toalete é o vaso mesmo em francês, sabia? É o É, vaso. do inglês também. Toilet. É, é. Eu não sabia, pra mim era o espaço banheiro, né? É. E é engraçado que a gente tá em um restaurante, a gente pergunta onde é o toalete, né? Tipo, onde é o vaso? E a gente não pergunta assim. Enfim. Bom, hoje a gente vai fazer é, Mula Bandha. Mula Bandha é um exercício de contração do assoalho pélvico. Então, o Mula Bandha, ele tem os seus benefícios físicos, porque a gente está ali contraindo músculos que sustentam os nossos órgãos internos, então significa que, né, com a idade, a gravidade vai fazendo com que os nossos órgãos desçam, então quando a gente é mais idosinho ali, né, tem escape urinário, tem várias coisas, então isso deixa ali a saúde essa rede que sustenta os órgãos, então fisicamente, também ali pode ser um exercício de libido, porque está contraindo e soltando aquela musculatura. É, mas também, se a gente for pensar energeticamente, quando a gente contrai e a gente solta o ar contraindo, a gente não deixa que a energia dissipe. Então, ela volta e banha os nossos órgãos internos. Coração, pulmão, fígado, intestino. Então, isso significa. Ah, você tá na Bahia? Não sabia. Significa que é energizante, né? A gente está ali devolvendo energia para os nossos órgãos internos. Então, a gente vai fazer isso hoje com uma intenção voltada para esse resgate do prazer, né? Então, vamos lá. Só para explicar, quando eu falo contrair o assoalho pélvico, é como a gente sugasse para o alto os esfíncteres do ânus e da uretra. Então vamos fazer isso, todo mundo, para a gente sentir. Lembra que se estiver dirigindo, vendo podcast, para o carro e faz quando você parar, tá? Não faz dirigindo, pelo amor de Deus. Então, faz esse movimento de sugar para o alto. Às vezes a gente empurra para fora. Não é empurrar para fora. A gente suga para o alto. E aí, a gente precisa começar a desconectar do ventre e do glúteo. E tentar contrair mesmo ali só o assoalho pélvico, só os esfíncteres do ânus e da uretra. Foi? Ótimo. Então, agora a gente vai pensar o quê? Aqui é completo, tá, gente? A gente não sai sem explicação. Quando a gente inspira, o diafragma que acontece com ele? Pensa, fecha os olhos, inspira e percebe o diafragma, um músculo embaixo do coração e do pulmão. Não é como se ele empurra para baixo, assim, o estômago? Não tem essa impressão de que ele desce? E agora percebe o plancher pelviano, o assoalho pélvico, quando inspira. É como se ele baixasse, ele faz o contrário do diafragma, ele relaxa.
Então, quando a gente inspira, o assoalho está relaxado. E a gente vai manter esse relaxamento, porque a gente vai seguir a natureza da respiração. E quando a gente expira, o diafragma relaxa e, naturalmente, o assoalho pélvico contrai. Então, a gente vai observar isso. Fecha os olhos, isso é autoconhecimento. A gente está fazendo Swadhyaya, autoestudo. Inspira, diafragma desce, assoalho pélvico relaxa. Expira, diafragma relaxa, o assoalho pélvico ele dá uma leve contraída. É como se ele fosse recolhendo. E aí, dessa consciência, continua respirando, observando, trazendo para o seu coração a sua intenção. Eu já sei viver o prazer, eu reconheço o prazer na minha vida, eu sei como e quando vivenciar o prazer. E aí eu convido vocês a inspirarem tranquilamente. E quando expirar, aproveita, solta o ar e mantenha o assoalho pélvico contraído. Até a expiração acabar. E aí relaxa, isso é muito importante, porque às vezes a gente mantém ele contraído, e isso, para ter conhecimento, é preciso saber contrair e relaxar. Então, inspira relaxado e começa a expiração, contrai até a expiração acabar. Continua fazendo esse movimento. E lembra de relaxar antes de inspirar novamente. Se estiver sentindo dificuldade, continua o exercício. Tudo é prática, disciplina, persistência. E a gente vai ampliando esse autoconhecimento, essa percepção sobre nosso corpo, sobre nós, esse controle de contrair e relaxar. Então, agora, cada expiração, você contrai e imagina uma energia que sobe, uma energia laranja banhando o seu útero, os rins, bexiga, intestino, estômago, coração, pulmão. Deixa a energia da alegria, a cor da alegria, do prazer subir, preencher todos os seus órgãos, porque tudo nosso também está relacionado à funcionalidade dos nossos órgãos, o funcionamento do nosso sistema corporal. Então a gente bloqueia a energia embaixo para ela subir. E observa como vai ficando mais simples de entender, de dominar o próprio corpo, a própria percepção sobre si.
Faz os últimos 3 ciclos. E aí eu te convido a brincar um pouquinho. Contrai, solta, contrai, solta. Não precisa agora ligar a respiração. Sempre buscando relaxar os glúteos e o ventre. E agora contempla. Relaxa, observa a sensação. Isso é muito importante, observar a sensação para que você consiga perceber os seus sentimentos, as suas emoções, com mais facilidade, com mais conexão. Perceba fisicamente o que isso te causou, qual a sensação física de fazer Mula Bandha. Energeticamente, perceba a sensação energética de fazer Mula Bandha. Essa prática tão milenar, tão preciosa, tão sábia. Emocionalmente, o que praticar Mula Bandha traz no seu sentir? Separa suas camadas, te observe em camadas. Perceba o quanto é importante disso tudo que a gente falou, a prática, a ação. Não existe nada sem ação, até o descanso é uma decisão e uma decisão é uma ação. Então é preciso ter ação. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, se vocês andam sem vitalidade e motivação, faça mais. Isso vai estar disponível gratuitamente no Spotify, no YouTube. E agora, devagar, começa a movimentar os dedos das mãos, a movimentar os dedos dos pés. Dá uma espreguiçada. Coloca a mão lá no útero. Agradece esse espaço sagrado que nos ensina tanto sobre ser mulher, sobre pertencer, né, a esse ser mulher em comunidade, lembrando da saúde como um ato coletivo, e lembrando que você tem a sua poltrona, o seu lugar com seu nome, único para você, que não é uma dança da cadeira.
Respira lá, deixa a barriga inflar e relaxar. Ótimo, devagarzinho, vem voltando, com as mãos unidas em frente ao coração, com a cabeça um pouquinho mais baixa, o queixo indo para o peito. Respira fundo, solta o ar, reverencia o seu templo sagrado, o seu corpo. E namastê. Abre seus olhos bem devagar. Gratidão. Até o próximo Até semana que vem. encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.